Que tal caminhar por um cemitério? Todos os anos, do dia 1º até o 8º dia de novembro, a Igreja Católica oferece uma indulgência plenária nas condições usuais aplicáveis apenas às almas sagradas que estão no purgatório. Um dos requisitos é visitar um cemitério e rezar pelos mortos. Um dos meus lugares favoritos para passear é o cemitério, e eu estou falando do fundo do coração. Para mim, é um lugar pacífico, propício à oração e também à reflexão. Então, se você decidir passear por um cemitério, dia destes que estão chegando, especialmente agora, começo de novembro, eu quero trazer algumas sugestões sobre o que você pode fazer ali, estando no cemitério. Sim, eu sei, não é um shopping, não é uma praça, nem uma avenida famosa de um grande país. Mas você pode encontrar coisas preciosas ao visitar um cemitério. Pessoas em férias costumam visitar cemitérios, especialmente se alguém notável estiver enterrado lá. Por exemplo, em Israel, se visita o túmulo de Oskar Schindler. Aqui em Brasília se visita o túmulo de JK. Em São Paulo, de Ayrton Senna. As pessoas visitarão cemitérios na Normandia para homenagear os veteranos enterrados lá, ou o Cemitério Nacional de Arlington para visitar o túmulo do soldado desconhecido. Mas em nossa vida cotidiana, devemos visitar periodicamente os túmulos dos membros de nossa família. Algumas pessoas fazem isso regularmente, porque precisam regar as flores, lavar o túmulo, enquanto outras podem fazer isso em ocasiões especiais. Eu recentemente estive em minha cidade natal, pouco mais de 6 meses, ou quase isto, e fui ao túmulo da minha mãe, como faço todas as vezes. Fiz uma oração, limpei todos os arredores. Depois caminhei para outros túmulos de nossa família, onde meus avós estão enterrados e a família da minha avó. Então procurei percorrer aquele cemitério e encontrei ali as sepulturas de pessoas que conheci. Lembrei do impacto que tiveram na minha vida. Fui lembrando da minha própria vida. Quando visito um cemitério, gosto de observar as lápides e de encontrar as mais originais. É sempre interessante ver as sepulturas de, 100 anos atrás ou mais, em comparação com as recentes. Algumas das lápides são ornamentadas, contêm imagens gravadas em granito, imagens de Jesus, de Maria, dos santos. Algumas delas têm versículos das Escrituras ou linhas poéticas. Enquanto você caminha e reza, dá para você perceber a beleza das lápides. Tem até determinadas sepulturas que parecem mansões. Daria para alguém morar dentro. Talvez você comece a pensar na sua, andando no cemitério. Há uma música chamada The Green Fields of France, de uma banda irlandesa chamada The High Kings. Essa música narra uma visita a um cemitério e visualiza a vida de Willie McBride, que tinha apenas 19 anos quando morreu como soldado em batalha. Talvez quando você passar por um túmulo, você comece a fazer perguntas como: por que essa pessoa morreu tão jovem? O que essas pessoas fizeram para viver? Eles têm família que sentem a falta deles? Eu, quando ando entre túmulos de pessoas que morreram século passado, 200 anos atrás, percebo que elas podem estar esquecidas. Mas e se imaginássemos quem elas eram, sua história? E se pudéssemos descobrir as histórias dessas pessoas? Uau, que fantástico!
Se o fizermos, de alguma forma, a memória dessas pessoas ainda estará viva. Portanto, não se foram para sempre. Permanecem entre nós. Os membros da família podem decorar túmulos de seus entes queridos com flores artificiais. Podem colocar uma estátua de um santo. Com o tempo é possível que uma imagem tenha sido derrubada ou que as flores fiquem espalhadas. As pedras podem ficar cobertas de musgo, tornando os nomes ilegíveis. Portanto, ao atravessar um cemitério, eu agora digo isso a você e sugiro: considere fazer uma boa ação e ajeitar o túmulo de alguém. Se precisar de atenção, não é? Se tiver alguma coisa fora do lugar, coloque no lugar, ajeite. Pegue do chão, coloque em cima do túmulo. Tal ação é um trabalho de amor. E embora os mortos não possam expressar verbalmente sua gratidão, certamente os mortos agradecem a honra que você lhes mostrou, intercedendo por você. A sua oração, a minha, a nossa, em um cemitério, pode ser o rosário, refletindo especialmente nos mistérios tristes ou gloriosos. O texto da misericórdia também seria apropriado. Outra sugestão é ler os salmos ou fazer a oração do descanso eterno. Um cemitério pode ser um lugar onde andamos, oramos e lembramos daqueles que vieram antes de nós com fé. Vieram e viveram antes de nós com fé. Não perca a oportunidade, amanhã, 2 de novembro, de orar pelas almas do purgatório, para que possam morar com Deus para sempre no reino dos céus. E não perca a oportunidade de você mesmo fazer uma bela reflexão sobre a sua vida e as pessoas que construíram tanta estrada para que você hoje pudesse trilhar sobre elas. Meu irmão, minha irmã, não se foram para sempre aqueles que continuam com suas memórias e suas lembranças entre nós. Nós estamos entrando num mês marcante e não é por acaso que o primeiro dia desse mês, providencialmente, seja o dia de Todos os Santos. A data de hoje, ela para nós não é só uma memória. Ela, na verdade, é um convite importantíssimo a que nós trilhemos este caminho. Agora, não é curioso também que o dia seguinte à festa de Todos os Santos seja também a recordação dos fiéis defuntos. Aliás, o nome certo é esse, não é nem Dia de Finados. Dia de Finados a gente convencionou, mas o correto mesmo é Dia dos Fiéis Defuntos. Porque amanhã o que recordamos são aqueles que foram fiéis. Fiéis ao compromisso que tinham com suas famílias. Fiéis ao compromisso que tiveram com esta vida. Fiéis ao compromisso que tiveram, à lealdade que tiveram, aos compromissos assumidos com este mundo. E fiéis, sobretudo, a Deus. A gente vai fazer memória amanhã, recordar, e certamente saltará à nossa memória as virtudes dessas pessoas que se foram. Verdade ou não é? Nós vamos recordar o sorriso delas, o jeito de falar, talvez até volte novamente à nossa memória a própria voz da pessoa, o jeito que ela falava, brincava, sorria. Ou, talvez, o aspecto mais duro também daquela pessoa. De uma forma ou de outra, nós vamos recordá-las. E, sobretudo, o que saltará será aquilo que elas fizeram de edificante para nós
para as pessoas com quem elas conviveram. E todos somos chamados a, no dia de amanhã, refletir sobre a nossa própria vida.